Porque é algo tipo assim, explode sua cabeça com visão de um monte de coisa diferente. Você nunca. Porque você lê um versículo de um jeito, mas quando você está na escola bíblica, eles dão o mesmo versículo de 5 jeitos diferentes. Com 5 coisas que podem ser aplicadas. Então, tipo assim, você aprende muito. Como a palavra fala, toda a palavra é inspirada, então cada versículo, para cada pessoa, o Espírito Santo vai iluminar de um jeito diferente. Eles abrem a cabeça, assim, a nossa cabeça para esse ponto específico, para falar a verdade, quando você está na escola bíblica. Você nunca leu o mesmo versículo do mesmo jeito, sempre lida como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. E a minha vida lá nos Estados Unidos, em Baltimore, é basicamente só igreja, né? Porque eu moro na frente da igreja, nos dormitórios lá. E minha agenda, basicamente, de manhã eu vou trabalhar, que eu trabalho na igreja, trabalhava no escritório financeiro da igreja, até 2 horas da tarde, depois 2 da tarde ia fazer os deveres de casa e depois à noite ia para a faculdade bíblica, que também era na igreja. Então, basicamente, o meu ano inteiro foi igreja, o tempo todo, 24 horas por dia, igreja. E eu tive muitas oportunidades quando eu estava lá. Tive a oportunidade de visitar outros lugares por causa da igreja. Eu fui em viagens missionárias que teve em várias partes dos Estados Unidos. Também tive a oportunidade de fazer parte do grupo de música de louvor da igreja em Silver Spring, que é uma igreja de 1 hora da nossa igreja principal, ficava. E com esse tempo que eu aprendi, que eu fiquei lá, eu descobri o quão importante é estar na igreja. Ter uma... Como é que fala? Como fala em português? Pare lá. Uma vida no corpo, fazer parte realmente do corpo. Porque eu vi que quando lá todo sábado a gente fazia evangelismo, e eu conversava com umas pessoas, eu vi muitas pessoas falando assim: eu não vou para a igreja não, porque eu sou crente, eu acredito em Jesus, mas eu não vou para a igreja não, porque eu posso estudar com Jesus em casa, eu posso estudar sozinho, e isso eu vejo que aqui em BH tem muito, com um monte de gente, assuntos à parte, e é um erro tremendo, porque quando você não está na igreja, você não tem uma proteção. A igreja é um local de proteção. Como fala em Hebreus 10, 25, fala: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia de Deus. A Bíblia fala para a gente não deixar de congregar, que é um lugar de proteção, porque quanto mais se aproxima o dia, mais difícil fica. E por causa de... as pessoas, muitas vezes, elas saem da igreja, elas deixam esse local de proteção por uns motivos tão desnecessários. Brigou com algum irmão, teve alguma discordância, eu não vou na igreja não. Até o irmão vem pedir perdão. Hoje eu escutei isso demais. Aqui em BH, antes de eu ir, também lá, porque a gente pensa assim, que esses problemas acontecem só aqui, mas não. Acontece em todas as igrejas no planeta inteiro. E isso é um tremendo, porque a pessoa quer perdão, mas o lugar de perdão é na igreja. Se a pessoa quer em casa, ela não consegue perdão. Ela quer pedir o perdão do irmão, mas ela não vou na igreja, eu vou ficar em casa, porque até o irmão tem que pedir perdão. Como é que a pessoa quer o perdão se a pessoa não está tendo comunhão com os outros irmãos? É difícil, e isso gera muitas vezes no coração das pessoas. A pessoa fica machucada, fica remoendo aquele negócio, fica aí a mente da pessoa fica em condenação, porque uma das coisas que a gente aprendeu na matéria de psicologia bíblica, a nossa mente
está conectada com o coração, que está conectada com a nossa alma, que está conectada com o espírito. E a Bíblia fala que no nosso corpo é composto de 3 partes: espírito, alma e a carne, como fala em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o propósito de Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando isso fica mais para quem é nascido de novo, mas para quem também não é, quando a pessoa não é nascida de novo, a pessoa também tem um espírito lá dentro. Mas o espírito está apagadinho. O espírito não tem. Porque quando Adão pecou, ocorreu a morte espiritual, aconteceu ali. Quando o espírito morreu, apagou. Quando você nasce de novo, esse espírito é revivido. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossos corações. Quando o Espírito Deus começa, aí você vem para a igreja. É quando Deus começa a trabalhar na vida das pessoas. Como fala em Romanos 10:17, isso todo mundo conhece. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem que ouvir a palavra de Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo que agora está, o Espírito que está vivo agora recebe a palavra, que toca na nossa alma, que toca no nosso coração, que tira todo aquele sentimento de culpa, preenche o vazio que tem lá dentro e, consequentemente, transforma a nossa mente, como fala o versículo, que é a renovação da mente. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que eu falo que é importante a vida no corpo. É importante porque se você quer ser curado de alguma coisa que está no seu coração lá, remoendo, é quando você vem para o corpo. O corpo você tem a proteção espiritual, você tem o amor dos outros irmãos, você escuta a palavra de Deus que entra, primeiro, toca no seu espírito, que toca no seu coração e cura aquela ferida que está lá e, consequentemente, cura a mente das pessoas. E isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá, a importância da vida no corpo, estar dentro do corpo de Cristo, né? Porque quando você... porque lá na igreja, lá tem escola do prézinho até o final do ensino médio na igreja, né? Eu vejo muitos jovens lá que como eles cresceram na igreja lá, eles cresceram na igreja e cresceram na escola e tudo, eles querem ver como é que é lá fora. Isso acontece aqui também. Antes de eu aconteceu umas coisas lá fora, mas isso não vem ao caso agora. Mas tipo, quando você chega lá, você vê como o problema é grande. Você não tem proteção nenhuma lá fora. Você está aberto para todas as flechas acertar no seu peito sozinho. Aí vem gente que fala, não preciso de igreja, não, eu consigo estudar Deus sozinho em casa. Você acha que isso não estuda? Não estuda, a carne fala mais alto, a pessoa não estuda. Aí a pessoa não vem para a igreja, fica machucada e começa a acusar a igreja, porque a igreja não ajuda a pessoa. Mas como é que se quer que a igreja te aconselha, que eu quero ouvir Deus, se você não vai na igreja? Entendeu? Esse foi um dos pontos mais importantes que eu aprendi lá e... Nossa, aprendi... A faculdade de Bíblia é um negócio, tipo assim, incrível. E... Foi um ano muito bom para mim, estou muito ansioso pelo próximo ano. Tem umas matérias que já estou até olhando para aprender esse semestre que vem, estou até decidindo. E também esse ano havia muitas convicções sobre o nosso ministério aqui. O meu pai disse algumas mudanças serão feitas. Eu vou colocar uma disposição. E é isso aí. Amém. 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 Uau! A vida no corpo é muito importante. A vida no corpo sem ela não há vida, né, para o crente.
porque viver independente de Deus, você vai estar aberto para muitas flechas, muitas informações que provêm do mundo que jaz no maligno. Então, realmente, é um testemunho muito bom do Isaac. Ele ficará conosco aqui por 40 dias, depois de retornar para Baltimore, no final de agosto, por mais um ano, mas ele retorna em setembro, final de setembro, para a conferência aqui. Ele vai ser um dos tradutores aqui na nossa igreja, e depois retorna essa volta em julho. Amém? Ok. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vamos. Mateus capítulo 11. E vamos orar. Senhor do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida do Isaac, o testemunho dele nos Estados Unidos, em nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos, te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade que você nos dá nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Sabe, eu sei que tem o versículo anterior que todo mundo gosta, né? Que é o versículo que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas eu queria enfatizar um pouco essa parte que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uau! Quantas vezes em nossas vidas que nós não somos mansos, que nós não somos humildes, que nós queremos partir para as brigas, ficamos nervosos, ficamos raivosos, ficamos inquietos, queremos nos sobressair sobre os outros. Sabe, todos nós estamos sujeitos a essas coisas em nossas vidas. Jesus disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei-vos sobre mim. Sabe, amados, nós estamos aprendei-vos. Não? Aprendei de mim. Perdão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados, nós estamos envolvidos em uma batalha, em uma guerra que é espiritual. Dia a dia, 24 horas, nós estamos envolvidos numa batalha. E nós muitas vezes não temos entendimento da extensão dessa batalha que é espiritual. E por isso muitos desistem de caminhar com Deus, muitos ficam em casa, muitos não têm discernimento do que o valor que é estar no corpo de Cristo, como Isaac falou. Por quê? Porque não entendem a guerra espiritual 24 horas por dia. Sabe, o inimigo, Satanás, ele é espiritual também, e ele não muda, mas nós mudamos o nosso pensar, nós mudamos nossas atitudes, e o inimigo odeia a palavra de Deus, odeia os pensamentos de Deus, e ele vai fazer de tudo para trazer problemas no momento do que nós estamos recebendo de Deus. Então nós precisamos manter nossa convicção e nós entendemos a batalha que nós estamos enfrentando diariamente em nossas vidas. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós viemos para a igreja, para o corpo, nós precisamos entender que nós precisamos estar mansos e humildes de coração. Na igreja, em nossa casa, em qualquer lugar que estivermos. Nós não viemos para a igreja para questionar a doutrina. Nós não viemos aqui para brigar uns com os outros.
Nós não viemos aqui para ter comunhão uns com os outros. E isso precisa que nós sejamos mansos e humildes. Nós precisamos ter um desejo imensurável de estar no corpo de Cristo, para aprender de Cristo. A escola dominical não é momento de nós dependermos dos nossos pensamentos, o que eu penso, o que eu acho, o que o fulano acha. A escola dominical é um momento de ministração, de edificação. É para nós aprendermos de Cristo. E se queremos comunicar algo na escola dominical, nós podemos comunicar, mas para edificar, para acrescentar a ministração que está sendo feita naquele momento. É assim em nossas igrejas do mundo inteiro. É assim nas nossas igrejas dos Estados Unidos, nos raps. Sabe, o pastor, o irmão que está na frente falando, nós não estamos já, eu penso assim, não. Preciso de humildade, de mansidão para falar assim, não, é acrescentar algo que edifica, que ministra aquilo que as pessoas que estão na frente falando. Mas nós não estamos aqui competindo uns com os outros. Nós viemos para que a igreja precisa ser ungida pelo Espírito Santo, o pastor precisa ser ungido. As pessoas, as ovelhas precisam ser ungidas também. Então não vamos vir aqui para questionar pensamentos, o que eu penso, o que eu acho. Se eu não concordo com a que a pessoa está ministrando à frente, eu não vou falar na escola dominical, no culto. Eu vou procurar a pessoa individualmente e conversar com ela para que ela me explique. Vou procurar a pessoa e falar, você está, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Mas se você vai com a teologia, isso não é de Deus. Precisamos ser mansos e humildes. Aprender de mim. Nós estamos numa guerra. E nós estamos aprendendo agora, viu, Carlos? A ser mansos e humildes. A não dar espaço, nem na escola dominical, nem em outros estudos bíblicos, para questionamentos que vão contra o que está sendo ministrado. Nós queremos que os irmãos envolvam na edificação mútua do corpo. E isso vai gerar um desejo de estar no corpo de Cristo. Isto precisamos entender, amados, dessa guerra que estamos vivendo, que nós vivemos no dia a dia. Tem opiniões diversas, mas nós precisamos trabalhar com o que a palavra de Deus diz, porque é ela que alimenta a nossa fé, como Isaac citou em Romanos 10, 17. Sem a palavra de Deus, vai ter opiniões, axiologias. Imagina cada um defender seu ponto de vista, sem saber. Cada um falar, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim. Que confusão é essa? Isso não é igreja. Isso são opiniões das pessoas. Nós precisamos falar, assim está escrito na palavra de Deus. E se eu discordo do que a palavra de Deus, vou tratar com Deus. E não vou trazer uma ruim da igreja. O corpo é tão importante para as nossas vidas. E é no corpo que nós aprendemos a humildade, a mansidão. Em Provérbios 15, 33, a humildade precede a honra. Queremos ser honrados. Humildade em Provérbios 15, 33. Mas queremos defender nosso ponto de vista. E nosso ponto de vista é falho. Nós precisamos pensar com Deus por meio da sua palavra. E a humildade, isso precisa de humildade, e aí sim precede a honra. Aí Deus vai nos usar para a sua glória. Amados, precisamos entender que nossa guerra é espiritual. É espiritual. E sabe o maior problema do crente? Eu vou tratar sobre isso nas próprias mensagens. O maior problema do crente foi dito várias vezes. O maior problema do crente é o orgulho. É o seu orgulho. Entendeu? É o orgulho. Orgulho ferido. Orgulho ferido. A pessoa não vem na igreja porque é orgulhosa. Não vou abrir mão disso ou daquilo. Não posso abrir mão das minhas convicções. Agora eu não posso falar. Orgulhoso. E esse é um problema. Não é só de crente brasileiro, não. É de crente do mundo inteiro. De todo aquele que é nascido de novo. E sabe uma coisa? O orgulho, sabe?
Eu estou sem meu óculos aqui, eu sinto de bater. O orgulho é o centro do nosso ego. Não, senhor, é o centro do nosso ego. E sabe, quando o nosso ego é ferido, aí nós ficamos bravos, ficamos nervosos. Quando o nosso ego é ferido, nós ficamos inquietos. Sabe, orgulho, sentimento de prazer para realizar algo ou agir, é o centro do ego. Se não é como eu quero, fere o meu ego, eu fico orgulhoso. E aí o que acontece? Eu fico nervoso, eu fico bicudo, eu fico, sabe, com raiva do irmão. Orgulho. Nós vamos tratar disso nos próximos cultos. Sejamos crentes. Cristo é o nosso viver. Estamos mortos com Cristo. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Estamos em uma batalha que é espiritual. Nós podemos mudar, nós podemos ser transformados de dentro para fora. Os anjos não mudam, eles são seres celestiais. Nós somos seres celestiais também, porque nós temos a vida eterna, mas nós estamos num processo de mudança de pensamento, mudança de atitude. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Amados, Cristo nos libertou em Gálatas. Pastor Bailey falou em Silverstone, no domingo, primeiro que estava nos Estados Unidos. Ele deu uma ilustração que a avó dele, que mora em Massachusetts, nessa época tem muitos esquilos e guaxinins. Nós vimos muitos guaxinins na estrada, muitos mortos. E a avó dele mora em Massachusetts. E o que acontece? Os guaxinins vêm toda noite fazer uma visita na garagem dela. Aí que ela fez uma armadilha para pegar os guaxinins. E à noite a armadilha pegava vários guaxinins. Aí ela pegava aquela gaiola, guaxinins, ela pegava aquela gaiola com os guaxinins, colocava no porta-mala do carro, fechava o porta-mala e levava para a autoestrada e soltava no mato. Todo dia ela fazia isso. Aí teve um dia que ela colocou os guaxinins no porta-mala, dentro da gaiola, e fechou o porta-mala e foi. Só que eles, arranhando, saíram da gaiola e ficaram batendo no porta-mala, e o porta-mala é escuro, e eles ficaram arranhando o porta-mala querendo sair, sabe? Eles não sabiam onde estavam, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam numa escuridão e eles queriam liberdade, eles queriam sair. E quando ela chegou no autoestrada, ela abriu o porta-mala, quando ela abriu o porta-mala, os guaxinins, pulou de uma vez lá fora e foi embora. Eles estavam ansiosos para sair. E assim é o homem sem Cristo. Está sem Deus e sem Cristo no mundo. Ele está no mundo de trevas, de escuridão, e o vazio no coração anseia por liberdade. Eles estão com todas as forças procurando, eles não sabem para onde eles estão indo, o que estão fazendo. Eles pensam que sabem o que estão fazendo, mas estão numa escuridão e eles precisam de libertação, eles precisam sair. Alguém precisa abrir o porta-mala deles, e esse alguém é Jesus Cristo, porque Jesus é a própria porta. Um dia nós estávamos como eles, e um dia nós ouvimos a voz de Jesus Cristo e nós nascemos de novo. Nós fomos libertados do império das trevas e fomos transformados para o reino do Filho do seu amor. Foi assim como se Jesus abrisse a porta para a liberdade, e nós saltamos de um piscar de olhos das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a luz, para Cristo. E sabe, nós temos algo a compartilhar, nós temos algo a ministrar, e nós precisamos aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Não anda no seu orgulho, não seja orgulhoso com as coisas de Deus.
Dá valor à sua vida, porque Deus tem te dado um valor imensurável. Deus tem um plano perfeito, a sua chamada é perfeito, a sua vida diante de Deus é perfeita, mesmo que tenha muitos problemas, sabe, a sua igreja é perfeita, mesmo sendo poucos, nós somos perfeitos porque Deus nos fez perfeitos em Cristo Jesus, não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Pense, amados, nós temos algo que podemos impactar esse povo, essa nação. E no próximo domingo nós vamos estar falando sobre isso. De Atos capítulo 2, versículo 40. E mais sobre orgulho. É a oportunidade que temos para você convidar alguém, um vizinho, um amigo, um crente desviado, uma pessoa para estar aqui juntos. E também crentes que não são desviados. Então chega muito de crente domingo aqui. Aí os irmãos falam, esse é o que o pastor falou. Não, crentes não desviados também. Atos 2,40. Essa é a mensagem do livro que vem. Pedro disse, Pai, livra-nos dessa geração perversa, maldita, corrupta. Livra-nos, Senhor, dessa geração perversa. Nós vamos falar sobre isso no livro que vem. E como você e eu podemos ser uma bênção para essa geração perversa e corrompida. Ele diz, livra-nos, livra-nos. Isso não significa que agora você vai viver só dentro da sua casa, do seu lado, dentro da igreja. O mundo, nós vamos falar sobre isso, ele é perverso e corrompido e não pode nos influenciar. E nós não podemos também fazer um pacto com o mundo, mas nós podemos impactar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. É diferente. Esse mundo quer uma geração perversa e corrompida. Então não perca o mundo que vem. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas para terminar hoje, amados, Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sejamos mansos. Aprende. Eu estou aprendendo a ser manso e humilde. E às vezes eu perco a paciência. Mas eu preciso me entregar completamente ao Espírito Santo. E o mais importante da nossa vida, amados, é conhecer Jesus Cristo. O mais importante da nossa vida é conhecer Jesus Cristo a cada dia, a cada momento. Sabe, talvez nós tenhamos focado em coisas que não é para nós focarmos. É para nós concentrarmos em Jesus Cristo. Conhecer a pessoa de Jesus dia após dia. Porque aí as coisas vão ser transformadas. Vidas serão impactadas. E o corpo edificado. Porque nós tomamos uma decisão de conhecer Jesus Cristo. A cada momento, a cada dia, em qualquer lugar das nossas vidas, precisamos estar cientes que Deus está presente. E precisamos entender isso. Não é buscar a presença de Deus. Deus já está presente. É entender que Ele está presente em todo o tempo. E nós podemos sim deleitar na presença de Deus a todo tempo. Isso é de extremo importante para aquele que é nascido de novo. Deus está presente. Eu fiquei sabendo da pregação do seu Américo aqui lá nos Estados Unidos. Até comentei com os irmãos lá. Elane anotou a pregação toda. E ela falou, 94 anos, pregando pérolas. Palavra de Deus. Podemos impactar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos aprender de Deus a ser manso e humilde de coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te usar para a glória dele. Não seja um crente covarde. Não seja um crente covarde. Seja corajoso, não temas. O seu lugar é no corpo de Cristo.
E se você tem um chamado para esse corpo, é para você estar no corpo, neste lugar, quando essa igreja reúne. Porque assim nós veremos e vamos ouvir e alimentar nossa fé da graça de Deus. Amém? Curvamos nossa cabeça e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. E obrigado por sua presença, Pai, 24 horas conosco. Nós cremos, Senhor, que podemos sim fazer a diferença nessa geração que é perversa e corrompida, como o apóstolo Pedro falou. Podemos, Senhor, ser luzeiros no mundo tenebroso, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós vamos ser disponíveis para que o nosso Deus use-nos para a sua glória. Use esse corpo local, use essa igreja, cada membro particular do corpo, que o Senhor possa trazer uma unção especial em cada membro, para que nós possamos ter um desejo grande de estar juntos, no corpo, para a edificação mútua, que possamos amar uns aos outros. Nós não estamos aqui, ó Pai, dependendo do que nós pensamos. Nós estamos aqui para deleitar na Sua palavra e honrar aqueles que preparam, que dedicam as suas vidas a preparar para ministrar nossas vidas e podemos também ministrar uns aos outros. Senhor, que nós possamos aprender, Deus Senhor, a ser mansos e humildes de coração. Que o Senhor possa, Pai, tirar todo orgulho, curar todas as feridas e transformá-los de dentro para fora. Fortifica, ó Pai, esse corpo local na fé. Supra as necessidades desse corpo local, Pai, que são muitas. Precisamos, ó Pai, da intervenção do Senhor nas finanças da igreja. Temos mudanças a fazer e sabemos que tudo depende, ó Pai, exclusivamente de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Basta o Senhor olhar e teremos as necessidades supridas para a honra e glória do teu nome. O Senhor estenda as suas mãos sobre cada vida aqui presente. O Senhor estenda as suas mãos sobre os familiares, sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos e aqueles que estão, ó Pai, indecisos, confusos. Que o Senhor possa nos usar, Pai, para ministrá-los, para edificá-los e trazê-los, ó Pai, para o corpo local. Que usa, Senhor, cada membro particular deste corpo. Te agradecemos por essa manhã. Te louvamos, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Nós nos prostramos perante o Senhor e te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém.